O governador Romeu Zema, ele gravou uma entrevista exclusiva com a TV Alterosa para poder falar sobre a pandemia do coronavírus aqui em Minas Gerais. O número de casos aumentou consideravelmente nos últimos dias. A região sudeste de Minas Gerais, onde está a Zona da Mata, e o Campo das Vertentes tem uma das situações mais críticas do estado. Zema ainda descarta aí a criação de hospitais de campanha, viu? Vamos ouvir o que ele disse. Wilson, a nossa prioridade é instalar mais UTIs nos hospitais já existentes, porque o paciente fica muito mais bem atendido e tem acesso a muito mais serviços clínicos do que num hospital de campanha. Nós vamos continuar em todas as regiões do estado ampliando o número de UTIs, em hospitais que já existem. Eles têm acesso a exames complementares, eles já têm um restaurante com nutricionista funcionando, e isso num hospital de campanha você dificilmente vai ter. Caso a rede hospitalar existente não seja suficiente, o que é pouco provável, aí sim nós vamos passar para hospitais de campanha. Quero lembrar ainda que nós também estamos solicitando a todas as secretarias municipais, e o próprio estado também está correndo atrás, de melhorar o sistema de transporte, caso venha a ser necessário transportar paciente de uma cidade ou uma região para outra. Então, estamos todos envolvidos nessa melhoria. Mas eu tenho de deixar muito claro aqui, o que o estado está fazendo, e já fez, está no limite da nossa capacidade orçamentária e de esforço gerencial e de gestão. Nós precisamos que a população faça da parte dela. É como se nós tivéssemos instalados lixeira para tudo quanto é lado. Agora depende das pessoas colocarem o lixo dentro da lixeira. Depende das pessoas usarem a máscara, manterem o distanciamento necessário, manterem as medidas de higienização, e aqueles grupos de risco têm de ficar isolados. As empresas não podem exigir que alguém do grupo de risco vá trabalhar, e alguém do grupo de risco que queira trabalhar deve lembrar que, se ele ficar doente e incapacitado, vai custar muito mais caro para ele. Nós precisamos que o mineiro tenha consciência. Até agora nós vencemos muitas batalhas, eu diria que a grande maioria, mas a guerra está longe de terminar. A guerra ainda vai levar alguns meses. Então, as pessoas precisam ter essa paciência e essa persistência, porque o fato de termos ido bem até agora, me parece que criou uma sensação, já ganhamos o jogo, e não ganhamos. Então, é necessário as pessoas abraçarem a causa mais do que antes, porque agora é que o número de casos está crescendo. E são quase 3 meses de pandemia. O senhor considera que esse momento atual, hoje, é o momento de maior preocupação em Minas? Sim. Vamos dizer que nós estávamos até então com a curva pouco acentuada. Agora a curva começa a ficar acentuada. Inclusive os técnicos, os estudiosos já previam isso. De certa maneira, não é uma grande surpresa. E o pico dessa curva, a previsão é que ele seja atingido no dia 15 do próximo mês. Então nós teremos aí 20, 25 dias cruciais. Agora que é a hora da verdade. Se a curva crescer mais do que o esperado, nós poderemos realmente enfrentar dificuldades. Mas estamos aqui fazendo de tudo para que cheguemos no dia 15 dentro de uma situação suportável. Governador, só para a gente encerrar aqui, há pouco tempo o Jornal Estado de Minas mostrou várias reportagens sobre a situação da subnotificação no estado em relação ao coronavírus. E uma das reportagens mostrou que o número de infectados pode ser quase ser de 800% maior do que é apontado hoje. Como que o estado está fazendo para evitar esses números, né, e trabalhar com os números reais? Como que o estado está tentando evitar essa subnotificação? Mais testes, por exemplo, seria uma solução? Sim, Wilson. O ideal seria nós testarmos os 21 milhões de mineiros semanalmente. Esse seria o mundo ideal para nós termos um mapeamento, um acompanhamento 100% válido. Infelizmente, nós tivemos uma série de obstáculos. Primeiro, o governo federal priorizou
os estados que estavam em situação mais crítica. E nós assistimos aí pela televisão cenas muito dramáticas. Graças a Deus, Minas não estava nessa situação e recebeu muito menos testes. Esse foi um fator. Segundo, a situação financeira do estado não é confortável. Nós priorizamos a compra de respiradores, colocar UTIs para funcionar, porque isso efetivamente salva a vida. E o teste te dá um mapeamento apenas, ele é importante. Outro ponto, muitos dos testes disponíveis no mercado, além de estarem ainda com sobrepreço, não têm 100% de eficácia. Alguns têm só 60%. Se você fizer 1000 testes, você acaba não sabendo se aquelas pessoas que deram positivo realmente estão ou não, porque 40% dá falso positivo. Então, acaba sendo questionável. E nós orientamos os secretários municipais de saúde para que mantivessem uma parte dos testes para esse final da curva agora, essa curva acentuada que será de agora até o dia 15 de julho. Então, nós temos um bom estoque para ser utilizado a partir de agora e, com certeza, a quantidade de testes vai começar a ampliar bastante, principalmente a partir da próxima semana, devido nós termos aí uma quantidade expressiva. Governador, para a gente encerrar de vez agora a nossa entrevista, vale mesmo a conscientização dos mineiros durante esse momento crucial da pandemia, né? Fundamental. O Estado fez e continua fazendo da sua parte. Mas se o mineiro não fizer, não resolve. É como eu falei, nós colocamos lixeira de 2 em 2 metros, mas para jogar o lixo dentro da lixeira depende das pessoas. Eu repito aqui, isolamento para quem puder, fundamental, o distanciamento essencial, as pessoas não podem ficar se abraçando, tocando. Além disso, o uso de máscara, saiu de casa, é colocar máscara. Eu falo que máscara virou como camisa. Ninguém sai sem camisa, camiseta de casa. A máscara tem que ser a mesma coisa. E as medidas de higienização. Está usando álcool gel, limpando todo o equipamento de uso comum. Isso está tudo no Minas Consciente. Os nossos protocolos estão ali especificados para cada tipo de atividade. Qualquer cidadão, qualquer trabalhador, qualquer cliente pode ter acesso e ver como qualquer atividade deve funcionar. Então, o mineiro precisa entender que a batalha não acabou. Nós ainda vamos ter muitas. A guerra vai durar mais alguns meses. E Minas, como eu disse, tem sido um exemplo. O que nós queremos é que continue sendo esse exemplo. Somente o Mato Grosso do Sul está melhor do que nós. E o que nós estamos fazendo é para continuarmos dessa forma até o final da guerra. E eu conto muito aí com a ajuda do mineiro, porque para dar certo ou para dar errado, está na mão dele. Sem dúvida. Governador, muito obrigado pela entrevista. Tá? Eu coloco a TV Alterosa, o Jornal Estado de Minas à disposição do senhor para a gente sempre alertar a população dessa conscientização que é muito importante. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Boa tarde a todos. Foi um prazer estar aí com você.